Você já percebeu que a maioria das pessoas vive cansada, mas não de trabalhar, cansada de pensar errado? Sim, porque pensar errado cansa mais do que qualquer esforço físico. A mente da maioria das pessoas é como uma casa bagunçada, cheia de ruído, preocupações e pensamentos que se repetem todos os dias. E o pior, elas acham que isso é normal. Mas quem entende o poder da mente sabe de uma coisa simples: sua vida só muda quando você muda o que alimenta dentro da sua cabeça. Você pode não controlar o mundo, mas controla o que permite morar dentro da sua mente. E se deixar a bagunça entrar, a confusão vai se tornar o seu estilo de vida. Agora pare por um instante e se pergunte: por que eu penso o que eu penso? A maioria nunca faz essa pergunta. Elas apenas repetem os mesmos pensamentos de ontem, achando que estão decidindo algo novo hoje. Mas não estão. Estão apenas obedecendo aos velhos comandos que a mente jogou lá dentro há anos. É por isso que gente comum se sabota e gênios constroem. Não porque são mais inteligentes, mas porque aprenderam a comandar o próprio pensamento. Eles treinam a mente para focar no que importa, mesmo quando o mundo grita o contrário. E isso é o que Napoleon Hill chamava de dominar o pensamento criativo. Sabe qual é o primeiro passo para pensar como um gênio? É assumir que a sua mente é um campo de treinamento. Cada ideia é um peso, cada emoção, uma repetição. E o que você pratica todos os dias, seja reclamar ou se disciplinar, vira músculo mental. Você treina a força ou treina a fraqueza. Não existe neutralidade. Pense nisso. Cada vez que você repete "não vai dar", está malhando a derrota. Cada vez que diz "eu consigo", está construindo força mental. E quanto mais você treina, mais automático fica. A mente acredita no que você repete com convicção, mesmo que seja mentira. Então pare de repetir o que te destrói. Comece a repetir o que te constrói. Você quer saber como as pessoas mentalmente fortes agem? Elas não fogem do desconforto, elas estudam ele. Quando algo dói, elas não dizem "isso é um sinal para parar", mas sim "isso é um sinal para crescer". A dor se torna um professor, não um inimigo. Enquanto os outros correm do problema, o gênio o encara de frente e pergunta: o que isso está tentando me ensinar? E aqui vai o que quase ninguém te conta. O cérebro não diferencia medo real de medo imaginário. Se você acredita que algo é impossível, ele trava o seu corpo como se estivesse em perigo. Mas quando você acredita que é capaz, ele libera energia, foco e ação. Por isso, pensar é treinar energia. Você foca no medo, alimenta o bloqueio. Você foca na solução, alimenta o poder. E se quiser um exercício simples para começar hoje, faça isso. Toda vez que surgir um pensamento negativo, não lute contra ele. Observe, respire e diga: isso é só um pensamento e eu posso escolher outro. Repita isso 10 vezes. Pode parecer pequeno, mas é assim que se cria um novo comando mental. Os gênios não nasceram diferentes, eles apenas aprenderam a escolher os pensamentos certos mais vezes do que os errados. Agora guarde isso. O foco não é o que você faz, é o que você recusa. Toda distração é um teste para ver se você realmente quer o que diz querer. Se o seu sonho vale alguma coisa, ele precisa de prioridade. E prioridade significa dizer não para quase tudo o resto. Quem tenta fazer tudo, perde o poder de fazer algo grande. Então, a partir de hoje, treine a mente como quem prepara uma espada. Afie seus pensamentos, corte os excessos, proteja sua concentração, porque a sua mente é ouro puro e cada segundo de foco é uma pepita que você não pode desperdiçar. E o segredo dos grandes está nisso. Eles não têm mais tempo do que você, eles têm mais foco. A mente é como um jardim. Tudo o que você planta ali cresce. Mas se você não plantar nada, o mato toma conta. E o mato, no caso, são os pensamentos automáticos, as distrações, os medos e as comparações. É por isso que a maioria das pessoas vive exausta, sem nunca ter corrido. Elas estão presas na própria cabeça, brigando contra o mato que elas mesmas deixaram crescer.
Então, escuta isso com atenção. A sua mente é o terreno mais valioso que existe. E se você não cuidar dele, alguém vai usar para plantar o que quiser, opiniões, dúvidas, propagandas, problemas que nem eram seus. E o pior, você vai começar a achar que esses pensamentos são seus, quando na verdade são só ecos do mundo. Por isso, o primeiro ato de poder de uma pessoa desperta é aprender a vigiar o que entra e o que fica dentro da mente. Não é sobre pensar positivo o tempo todo, isso é impossível. É sobre ser dono do portão. Nem todo pensamento merece hospedagem. Quando um pensamento negativo aparecer, não lute contra ele, observe e substitua. Diga para si mesmo: isso não me serve mais, e traga outro no lugar. Pode ser simples, como eu escolho aprender, ou eu foco no que posso controlar. Essa simples troca muda o código interno do seu cérebro. E quanto mais você faz, mais natural se torna. Mas aqui está o ponto onde a maioria para. Elas querem mudar a mente, mas continuam alimentando o corpo e os hábitos com o mesmo lixo de antes. Quer ter foco? Comece eliminando as fontes que te drenam, pessoas negativas, excesso de notícias, redes sociais sem propósito. Tudo isso rouba energia mental. E energia é foco. Sem energia, o cérebro vira um rádio cheio de interferência. Você tenta ouvir a própria voz, mas só escuta ruído. O foco não é mágica, é manejo de energia. Você precisa proteger o que te dá clareza. Isso inclui o sono, a alimentação, o ambiente e o tempo que você dedica ao silêncio. Sim, o silêncio é um dos melhores treinadores da mente. Ele é desconfortável no começo porque obriga você a ouvir a si mesmo e nem sempre o que você escuta é bonito. Mas é ali, no silêncio, que as respostas aparecem. E aqui vai uma provocação. Se você realmente quer crescer, precisa começar a se sentir confortável em estar só. Porque o crescimento real acontece quando você não precisa de plateia. A mente forte se constrói no invisível, nas horas em que ninguém está vendo. É ali que você descobre se faz as coisas porque quer ou porque quer ser visto. Aliás, se você está aqui até agora, é porque tem algo diferente em você. A maioria teria parado lá nos primeiros minutos, buscando outro vídeo rápido, uma distração qualquer. Mas você ficou, e isso diz muito. Significa que você está começando a dominar o músculo mais poderoso que existe, a atenção. Então já aproveita esse momento e faz o seguinte: se inscreve no canal e deixa o like. Não por costume, mas como um símbolo de que você está escolhendo evoluir, não se distrair. Um clique pequeno, mas com um significado enorme. Eu escolho foco. Agora, de volta ao treino mental, lembre-se, pensar é fácil, controlar o pensamento é arte. E como toda arte, exige prática. Você não toca um instrumento perfeitamente no primeiro dia e também não vai dominar sua mente em uma semana. Mas quanto mais você pratica, mais rápido você se torna consciente do que antes te dominava. É assim que os gênios vivem, conscientes. Eles não deixam as emoções mandarem, eles as escutam, mas não as obedecem. Eles sentem raiva, medo, dúvida como qualquer um, mas não deixam esses sentimentos decidirem por eles. E essa é a diferença entre quem cria o próprio destino e quem apenas reage ao que acontece. Então, daqui para frente, faça um pacto com você mesmo. Toda vez que se distrair, volte. Toda vez que duvidar, respire. Toda vez que pensar em desistir, lembre-se, a mente é um músculo e cada vez que você vence um impulso fraco, ela fica mais forte. Você está se tornando o tipo de pessoa que treina o próprio cérebro e esse é o poder que muda tudo. Você quer saber por que a maioria das pessoas não chega onde sonha? Porque elas confundem desejo com decisão. Desejar é fácil, qualquer um deseja. Mas decidir de verdade é cortar o plano B, é dizer para a mente, não existe outra opção além de vencer. E é nesse ponto que a maioria recua, porque o cérebro odeia perder conforto. Ele prefere o que é conhecido, mesmo que seja ruim, do que o que é novo, mesmo que leve ao sucesso. Então, o primeiro inimigo do foco não é o fracasso, é o costume.
a rotina sem propósito. Os pequenos "depois eu faço" que somados destroem anos de vida. E é aí que você precisa se tornar mais duro consigo mesmo. Não cruel, mas firme. A disciplina é o amor em forma de ordem. É você dizendo para sua mente: eu te respeito, mas quem manda sou eu. Pense nos grandes gênios, nos que deixaram marcas. Eles não eram feitos de talento, eram feitos de constância. Não acordavam motivados todos os dias, mas fizeram o que precisava ser feito mesmo sem vontade. Isso é foco. Agir mesmo quando o corpo quer descanso e a mente quer distração. Porque o verdadeiro poder começa quando o conforto acaba. E sabe o que mais? O foco não se conquista gritando, mas calando. Não é sobre ter mais força, é sobre desperdiçar menos. Enquanto os outros gastam energia tentando agradar, provar, discutir, os verdadeiros gênios economizam cada gota para construir. Eles sabem que a energia da mente é como fogo. Se você espalha demais, apaga. Mas se concentra num ponto só, incendeia o mundo. Você precisa aprender a proteger a sua chama. Isso significa dizer não para muita coisa. Não para conversas inúteis, para comparações, para a ansiedade de mostrar resultado antes da hora. Você não deve nada para ninguém, além de lealdade à sua própria evolução. E acredite, quando você para de tentar explicar o seu processo, o mundo começa a respeitar o seu silêncio. Tem um momento na jornada de quem desperta que é solitário. E é normal. É quando você se distancia da multidão porque começou a pensar diferente. As pessoas podem até rir, dizer que você está estranho, desligado, distante, mas lá dentro você vai sentir algo que ninguém entende. A mente ficando leve. Menos ruído, mais direção. Menos pressa, mais propósito. E é nesse ponto que a transformação começa. Você não busca mais aplausos, busca progresso. Não quer provar nada, quer viver em paz, sabendo que está construindo algo sólido. E quando a mente encontra essa clareza, ela muda o corpo, o jeito de falar, de olhar, de agir. Tudo se alinha, porque o foco verdadeiro é equilíbrio. Você não é mais arrastado pela emoção, mas também não é uma máquina fria. Você sente, mas não se perde. Você pensa, mas não se trava. Você age, mas com consciência. E aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Quanto mais foco você conquista, mais o mundo vai tentar te distrair. Não porque ele te odeia, mas porque o ruído precisa de atenção para existir. E quando você começa a brilhar, a distração aparece disfarçada de oportunidade, de convite, de só hoje, de você merece descansar. Mas cada vez que você cede, você apaga um pouco da sua luz. Então, a partir de agora, trate o seu foco como se fosse uma joia rara. Não empreste. Não divida com quem não entende o valor. Quem realmente te respeita, não pede o seu tempo, te dá espaço para crescer. E quem tenta te distrair, na verdade, te teme. Porque o mundo não sabe lidar com quem é totalmente presente, com quem está inteiro em cada ação. E esse tipo de pessoa é imparável. Sabe quando a vida começa a te testar de todos os lados? Nada parece dar certo, tudo fica pesado e você sente que está prestes a desabar? Pois é exatamente aí que o universo está perguntando. Você realmente quer o que diz querer ou só quer enquanto é fácil? Porque o foco verdadeiro nasce na resistência. Não é nos dias bons que você treina a mente, é nos dias em que tudo parece perdido, mas você escolhe continuar. Cada vez que você resiste à vontade de parar, está enviando uma mensagem silenciosa para dentro do seu cérebro. Eu sou mais forte do que o que me acontece. E o cérebro entende, ele aprende. Ele se curva diante de quem não desiste. A mente indestrutível não é a que nunca sente medo, é a que sente o medo e ainda assim dá o próximo passo. Não é a que nunca erra, é a que usa o erro como bússola. E não é a que sempre sabe o que fazer, mas a que tem coragem de tentar mesmo sem saber o resultado. Você precisa entender isso. O mundo vai te empurrar para desistir. As pessoas vão duvidar. A vida vai parecer injusta. Mas cada desafio é um chamado para você evoluir um pouco mais. E quando você começa a enxergar o caos como parte do treinamento,
Nada mais te quebra, porque até a dor começa a trabalhar a seu favor. Quer saber o segredo de quem chega longe? Eles não reagem ao problema, eles o estudam. Enquanto os outros se perguntam por que isso está acontecendo comigo, os gênios perguntam: o que eu posso aprender com isso? A dor se transforma em professor e o medo vira combustível. É uma mudança simples, mas profunda. Você sai da posição de vítima e entra na de criador. E sabe o que acontece quando você faz isso por tempo suficiente? A sua mente para de entrar em pânico diante das dificuldades. Ela aprende a respirar, a observar, a responder com estratégia. E é aí que nasce o poder silencioso. Não o poder de dominar os outros, mas o poder de dominar a si mesmo. Imagina isso, acordar um dia e perceber que nada externo te abala mais. As críticas não te ferem, os elogios não te hipnotizam, os obstáculos não te paralisam. Você começa a viver em um estado de calma consciente, onde tudo acontece, mas nada te tira do eixo. Isso é o verdadeiro foco. Isso é o que Napoleon Hill chamava de autodomínio mental. E o mais fascinante é que qualquer um pode chegar nesse nível. Não precisa nascer especial, não precisa de sorte, só precisa de prática diária. Porque a mente é como um campo fértil. Você colhe o que planta. Se plantar dúvida, colhe medo. Se plantar disciplina, colhe vitória. E o plantio é diário. Todo dia você decide o que vai crescer dentro de você. A mente indestrutível se constrói na repetição. Pequenas vitórias somadas formam muralhas. Cada vez que você cumpre uma promessa feita a si mesmo, você coloca mais um tijolo nessa fortaleza invisível. E quando o mundo tenta te derrubar, essas paredes mentais te sustentam. Elas te lembram: eu já passei por pior e sobrevivi. Não existe sucesso sem esse tipo de blindagem. A diferença é que a maioria procura atalhos, mas os sábios constroem fundações. O atalho te leva rápido, mas não te sustenta. A fundação demora, mas te torna inabalável. Por isso, se o caminho está difícil, agradeça. Quer dizer que o alicerce está sendo criado. E talvez agora você esteja passando por algo assim. Um momento em que parece que nada está saindo do lugar. Mas confie, é nesse nada que a sua mente está sendo forjada. Os momentos de silêncio, solidão e frustração são o treinamento dos grandes. Enquanto todo mundo foge da dor, você a transforma em energia. E quando essa energia desperta, ninguém mais consegue te parar. Chega um momento em que algo muda dentro de você. Não é barulhento, não é um dia específico, nem uma grande revelação. É sutil, mas real. Você simplesmente acorda e percebe que já não é a mesma pessoa que começou a jornada. O que te irritava antes, agora te ensina. O que te parava, agora te provoca a ir além. E é aí que você entende o que é crescimento silencioso. Você não precisa provar mais nada para ninguém. A sua evolução começa a falar por si. As pessoas olham para você e dizem: tem algo diferente aí. Mas elas não sabem explicar o que é. Porque o que mudou não foi o seu rosto, foi a sua energia, o seu olhar, a sua forma de existir. Você passa a carregar uma calma que antes não existia. Não porque o mundo ficou mais leve, mas porque a sua mente ficou mais forte. É assim que o foco se transforma em identidade. Você deixa de tentar se concentrar e começa a ser concentração. Deixa de tentar ter disciplina e passa a ser disciplina. Não é mais algo que você força, é algo que flui. E é nesse ponto que o impossível começa a aparecer, só questão de tempo. Quando você chega aqui, algo curioso acontece. O mundo começa a te testar ainda mais. A tentação de desistir, o medo do julgamento, a dúvida, tudo volta. Mas dessa vez, você reage diferente. Antes, esses desafios te derrubavam. Agora, eles só te fortalecem. Você entende que cada obstáculo é só mais um treino, mais uma chance de provar para si mesmo o quanto já evoluiu. E é assim que nascem as mentes implacáveis, as que não precisam gritar para mostrar força, porque o silêncio delas já carrega poder. Você começa a falar menos e agir mais. Começa a ouvir mais do que responde.
e começa a perceber que o verdadeiro foco não é só sobre atingir metas, é sobre viver com presença, é sobre estar inteiro em tudo o que faz. E quando você vive assim, cada pequena ação vira uma afirmação do seu propósito. Pense nisso. Enquanto a maioria busca motivação, você vai aprendendo a viver de decisão. A diferença é brutal. A motivação te empurra quando o vento está a favor. A decisão te move mesmo quando tudo está contra. E o foco é a ponte entre as duas coisas. Ele é o que transforma vontade em resultado. Talvez ninguém tenha te dito isso antes, mas o seu maior poder não é a sua força física, nem o seu talento, nem a sua aparência. É a sua capacidade de se concentrar no que realmente importa e ignorar o resto. Isso, sozinho, já te coloca acima de 90% das pessoas, porque o mundo moderno é um campo de distração. Quem domina a própria mente, domina o jogo. E se tem uma coisa que a vida vai te ensinar, é que o sucesso é discreto. Ele cresce no silêncio enquanto os outros falam. Ele se constrói nas horas em que ninguém te aplaude, nos dias em que ninguém entende o que você está fazendo. Mas um dia, tudo se encaixa. E quando esse dia chega, o mesmo mundo que duvidou de você começa a te admirar. Então não pare, não desacelere. Continue treinando a sua mente todos os dias como quem lapida uma joia rara, porque é isso que ela é, uma joia. E quando ela brilha, tudo ao seu redor muda. As portas certas se abrem, as pessoas certas se aproximam e o destino certo começa a te reconhecer. Não porque você teve sorte, mas porque você se tornou alguém pronto para receber. Chega um momento em que algo muda para sempre dentro de você. Você para de correr atrás das coisas e começa a atrair o que combina com o seu novo nível mental. Não é mágica, é maturidade. É quando o seu foco deixa de ser uma ferramenta e passa a ser uma identidade. Você não tenta mais ser disciplinado, você é disciplina. Você não busca mais resultados, você gera resultados. Porque finalmente entendeu que o sucesso não é algo que se persegue. É algo que você se torna capaz de sustentar. E tudo começa dentro da mente. A mente que antes era caótica, agora obedece. Os pensamentos que antes te confundiam, agora te servem. E aquele barulho interno que antes te deixava perdido, vira silêncio, direção, clareza. Você se torna aquele tipo raro de pessoa que não reage, responde, que não precisa provar nada, só mostra com atitude, que não precisa de aplauso, porque aprendeu a ser movido por propósito, não por vaidade. Esse é o ponto da virada, quando o foco vira fé e a fé vira ação, não a fé cega de quem espera, mas a fé consciente de quem age com confiança absoluta no que está construindo. Porque quem treina a mente para acreditar, cria um corpo que executa, um coração que persiste e uma energia que contagia o ambiente. E se você está ouvindo isso agora, não é coincidência. Você chegou até aqui porque está pronto para esse próximo nível. Nada do que você ouviu foi por acaso. Foi o universo te lembrando do que você é capaz quando para de se sabotar e começa a agir com presença total. E se esse vídeo te fez pensar diferente, prova que valeu a pena. Deixa o like e se inscreve no canal agora mesmo. Mas faz isso como quem crava uma bandeira no topo de uma montanha. Como quem diz para si mesmo: chega de distração, chega de começar e parar. A partir de hoje, eu sigo até o fim. Agora, quero que você faça algo que vai marcar esse momento na sua mente. Escreve aqui nos comentários a frase: eu sou foco, disciplina e resultado. Essas palavras não são só um comentário, são uma declaração de identidade. Cada uma delas carrega um poder próprio. Foco é a visão, disciplina é a ação, resultado é a consequência inevitável de quem se recusa a parar. E quando você escreve essa frase, você está dizendo para si mesmo, para o mundo e para o universo: eu não estou esperando o sucesso, eu estou me tornando ele. Lembre-se, toda vez que o medo quiser te parar, repita essa frase em voz alta. Quando a dúvida tentar te sabotar,
Repita essa frase. Quando o desânimo aparecer, repita essa frase, porque ela é um código mental, um comando direto para o seu subconsciente. Eu escolho permanecer, eu escolho construir, eu escolho vencer. E nunca esqueça, o foco que você treina hoje é o poder que vai te libertar amanhã. A disciplina que dói agora é o conforto que te espera lá na frente. E os resultados que parecem distantes já estão se aproximando, passo a passo, pensamento por pensamento. Então respire fundo, olhe para frente e siga com confiança. O mundo pode até tentar te distrair, mas nada pode deter uma mente que vive sob um comando claro. Eu sou foco, disciplina e resultado. E quando essa verdade se tornar parte de quem você é, você vai perceber que o impossível nunca foi tão possível.